50 anos depois, segunda parte, capítulo 2, Calúnia e Sacrifício, parte C. Nesse instante, porém, depois de longa prece, a jovem cristã surgiu quase cambaleante à porta da alcova materna. Tinha os olhos vermelhos e tristes, a roupa mal posta, os cabelos em desalinho. Acalentando em seus braços afetuosos, o pequerrucho se acalmara, qual pássaro que houvesse reencontrado o ninho tépido. Elvídio e sua mulher contemplaram a filha surpresos e aterrados. Mas que significa tudo isso? Explodiu o tribuno, dirigindo-se à serva. Célia quis explicar-se, mas a voz estrangulara-se-lhe na garganta, enquanto a artéria esclarecia. Meu senhor, a menina esta noite. Contudo, ante o olhar duro do patrício, a sua voz se perdia nas reticências dos remorsos e das dúvidas, quanto às terríveis consequências da sua infâmia. Célia, porém, cheia de fé na providência divina e sinceramente desejosa de sacrificar-se por sua mãe, ajoelhara-se humilde, exclamando com voz quase firme: Sim, meu pai, minha mãe, pesa-me a confissão da minha falta, mas esta criança é meu filho. O tribuno sentiu que uma comoção desconhecida invadiu-lhe todo o ser. A cabeça andava-lhe à roda ao mesmo tempo que lividez de mármore cobria-lhe as feições, vincadas de cólera e angústia. Os mesmos fenômenos fisiológicos passavam-se com sua mulher, cujos olhos aterrados não encontravam lágrimas para chorar. Alba Lucínia, contudo, ainda teve a energia para murmurar, olhando alto: Deus do céu! Célia, porém, genuflexa, enquanto a Téria erguia a cabeça fria e impassível, exclamava com o pranto da sua humildade: Se puderdes, perdoai a filha que não conseguiu ser feliz. Sei o crime cometido e aceito de boa vontade as consequências da minha falta. De olhos baixos, com as lágrimas a alforjarem a face do inocentinho, a jovem continuava dirigindo-se ao pai, que a ouvia estarrecido, como se o pavor daquela hora o houvesse petrificado. Na vossa ausência andou nessa casa o espírito de um tirano. Recebido como amigo, assediou minha mãe com todos os seus processos de infâmia. Ela, porém, como sabeis, foi sempre fiel e pura. Reconhecendo-lhe a virtude incorruptível, o prefeito dos pretorianos abusou da minha inocência, levando-me ao que vedes. Nunca confessei à mamãe as faltas de minha alma, mas esta noite senti a realidade da minha desventura. No auge dos sofrimentos, busquei o auxílio de Atéria para salvar a vida deste inocentinho. E erguendo os olhos súplices para a criada impassível, a jovem acrescentava: Não é verdade, Atéria? Lucínia e o esposo não queriam acreditar no que viram, mas a serva criminosa confirmava com fingida amargura: É verdade. Sei que as nossas tradições não perdoam a falta, continuava a Célia tristemente, mas toda a minha mágoa vem do fato de haver maculado o lar paterno, aceitando uma afronta e dando margem à desonra. Não posso ser perdoada, mas vede o meu arrependimento e tende compaixão do meu espírito abatido. Expiarei o crime como as circunstâncias exigirem. E se for imprescindível a morte para lavar a mácula, saberei morrer com humildade. As lágrimas embargavam-lhe a voz, não obstante sentir-se amparada por braços intangíveis do plano espiritual no instante penoso do sacrifício. Elvídio Lúcio, saindo do seu pasmo, deu alguns passos em direção à esposa trêmula, perguntando com estranha e quase sinistra:
Lólio Úrbico é de fato esse infame? Alba Lucínia, experimentando a queda de todas as suas energias, recordava o seu calvário doméstico em face das investidas do conquistador, cuja perseguição à filha o seu espírito adivinhara. Longe de sentir toda a realidade tenebrosa daquelas cenas que o gênio criminoso de Cláudia Sabina havia idealizado, murmurou francamente: Sim, Ovídio, o prefeito tem sido o verdugo impiedoso da nossa casa. Mas meu coração não quer acreditar no que os meus olhos veem, murmurou o tribuno surdamente. Célia continuava genuflexa, olhos nevoados de lágrimas, amparando o pequenino que chorava. Alba Lucínia contemplava a filha tomada de amargura e de assombro. Agora presumia compreender as esquivanças da filha a todos os passeios nos derradeiros tempos, para só confungir-se ao insulamento do seu quarto, engolfadas em preces e meditações. Atribuía o retraimento de Célia à morte do avô, que lhes deixara a ambas as mais penosas saudades. Entretanto, sua desconfiança de mãe entendia agora que o conquistador covarde havia abusado da inexperiência de sua filha. Muitas vezes receara sair, deixando-a só no lar, porque a intuição materna muito lhe advertia de Lólio Úrbico, que Lólio Úrbico buscaria vingar-se, executando as suas terríveis ameaças. Agora a realidade amarga torturava-lhe o espírito. Lucínia, continuou Elvídio sombriamente, explicar-te. Não terias exercido nesta casa preciosa vigilância materna? É verdade que o prefeito dos pretorianos insultou a tua dignidade? Elvídio, soluçou com voz temente, tudo o que ocorre é absolutamente estranho e incrível, mas o fato aí está patente, atestando a realidade mais amarga. Desconfiava que nossa pobre filha fosse também vítima do perverso amigo de meu pai, porquanto de minha parte venho sofrendo desde que partiste as mais atrozes perseguições, traduzidas com contínuas ameaças, dada a minha resistência aos seus inconfessáveis desejos. Ante o esborar de suas últimas esperanças com a palavra sincera da esposa, que se mostrava amargurada e surpreendida, o orgulhoso patrício deixou-se dominar completamente pelas realidades aparentes daquela hora trágica. De punhos cerrados, olhos duros e sombrios, a revelarem disposições inflexíveis de vingança, Elvídio Lúcio exclamou com voz terrível, dominadas todas as suas expressões fisionômicas por um ricto de angústia. Vingar-me-ei do infame, sem piedade. E contemplando a filha que permanecia de joelhos e de olhos baixos, como se evitasse o olhar paterno, acentuou terrivelmente. Quanto a ti, deverás morrer para resgatar o crime hediondo. Iniciando os meus desgostos com o preferir aos escravos, acabaste arruinando o meu nome, levando esta casa a uma situação execrável. Mas saberei lavar a mancha criminosa com as minhas decisões implacáveis. Dito isso, o orgulhoso tribuno arrancou o acerado punhal que reluziu a luminosidade do sol matinal. Mas Alba Lucínia, de um salto, prevendo-lhe a resolução inflexível, susteve-lhe o braço, exclamando angustiada: Elvídio, pelos deuses e por quem és, não basta a dor imensa da nossa vergonha e da nossa desventura? Queres agravar nossos padecimentos com a morte e com o crime? Isso não, não, acima de tudo. Acima de tudo, Célia é nossa filha. Neste instante, o tribuno lembrou-se repentinamente das rogativas amoráveis do genitor na mais profunda recordação, como a pedir-lhe calma, resignação e clemência. Pareceu-lhe que Quinéio Lúcio regressava das sombras do sepulcro para lhe suplicar pela neta idolatrada,
cooperando nas exortações da esposa. Então, sentindo o coração saturado de um sofrimento moral indefinível, acentuou com vozes cavernosa: os deuses não permitirão seja eu um miserável filicida, mas esmagarei o traidor como se esmaga uma víbora. E voltando-se de repente para a filha humilhada, sentenciou-se com energia: poupo-te a vida, mas doravante estás definitivamente morta para a nossa desdita imensurável, porque tua indignidade não te permite viver mais um minuto sob o teto paterno. És maldita para sempre. Foge para qualquer parte, sem te lembrares de teus pais ou do teu nascimento, porque Roma assistirá ao teu funeral em breves dias. Serás estranha ao nosso afeto. Não nos recordes nunca, nem busques o passado, pois eu poderia exterminar-te nos meus impulsos. Célia continuava na sua atitude humilde de joelhos, mas aos seus ouvidos ressoavam as palavras decisivas do pai orgulhoso e ofendido no seu amor próprio. Vai-te, foge, maldita! Ergueu-se ela então, cambaleante, endereçando à mãe um derradeiro olhar, no qual parecia concentrar toda a sua crença e toda a sua esperança. Alba Lucínia retribuiu-lhe o gesto afetuoso, fixando-a com a sua ternura dolorosa. Pareceu-lhe descobrir na limpidez daquele olhar toda a inocência da alma piedosa e cristã da desventurada filha. Todavia, o seu coração maternal agradecia intimamente aos deuses o lhe haverem poupado a vida. Compreendendo a inflexibilidade da ordem paterna, Célia deu alguns passos vacilantes e, saindo por uma porta lateral, encontrou-se em plena rua, sem direção nem destino, enquanto atrás dela se fechavam as portas do lar paterno para sempre. Depois de exprobrar a conduta da esposa, culpando-a pela indiferença e falta de vigilância, e após prometer recompensar o silêncio de Atéria, ameaçando-a também com o cárcere, caso viesse a verificar-se o contrário, mandou um servo dos mais prestimosos à residência dos sogros, chamando-os à sua casa com maior urgência. Dentro de uma hora, Fábio Cornélio e sua mulher encontravam-se junto do casal, inteirando-se de todo o acontecido. Enquanto o coração de Júlia Spinter se sentia tocado das mais dolorosas emoções, o velho e orgulhoso censor exclamava convictamente: sim, Elvídio, vamos procurar o traidor quanto antes, a fim de o exterminar, sejam quais forem as consequências. Mas devias ter aniquilado a filha, pois o sangue deve compensar os prejuízos da vergonha, segundo os nossos códigos de honra. Mas, enfim, ela estará moralmente morta para sempre. Depois de eliminarmos Lólio Úrbico, faremos que as cinzas de Célia venham de Capua para serem recolhidas em Roma ao jazigo da família. Ao passo que as duas senhoras, mãe e filha, ficavam no aposento sucumbidas, consolando-se reciprocamente e rogando a proteção dos deuses para a tragédia inesperada e dolorosa. Fábio e Elvídio dirigiram-se apressadamente para o Capitólio, a fim de exterminarem o inimigo, como se o fizessem a uma serpente imunda e venenosa. Todavia, uma surpresa tão grande quanto a primeira os esperava. No palácio do prefeito dos pretorianos, o movimento era desusado e estranho. Antes de atingir o átrio, os dois patrícios foram informados de que Lólio Úrbico havia falecido minutos antes, acreditando que se tratava de um suicídio. A morte do marido constava do programa sinistro de Cláudia. Agora, dona de opulento patrimônio financeiro, porquanto, desse modo não ficaria voz alguma que pudesse
elucidar Elvídio Lúcio quanto à infâmia que a antiga plebeia acreditava haver atirado ao nome de sua esposa. Além disso, alta madrugada, Sabina tomara de um dos pergaminhos em branco, assinados pelo prefeito, e escreveu com perfeita imitação caligráfica um bilhete lacônico, no qual se confessava enfarado da vida e rogava a Flávio Cornélio, amigo de todos os tempos, perdoasse o dano moral que lhe causara. Penetrando, aturdidos, na casa do inimigo morto, Fábio e Elvídio foram abordados por Cláudia Sabina, que lhes apareceu lacrimosa naquela manhã trágica. Depois de se lastimar, comentando a tétrica resolução do esposo em desertar da vida, Sabina entregava ao censor o último bilhete de Úrbico, que dizia grafado pelo marido à última hora, deixando transparecer curiosidade a respeito daquele pedido de perdão injustificável e estranho. Desejava, assim, conhecer os primeiros resultados do trabalho tenebroso de Atéria, esperando ansiosamente, dos lábios de Elvídio ou de alguma alusão de Fábio, as informações indiretas que seu espírito vingativo ansiosamente aguardava. O censor e o genro, entretanto, receberam o suposto bilhete de Úrbico com secura indiferença. E como era preciso dizer alguma coisa em face daquele imprevisto, Fábio Cornélio acrescentou: guardarei esse bilhete como prova do seu desequilíbrio mental nos últimos momentos, pois só assim se justifica esse pedido. E agora, minha senhora, acentuou enigmaticamente para Cláudia, que o ouvia com atenção, há de perdoar a nossa ausência, porquanto cada qual tem os seus infortúnios. O velho patrício estendia-lhe as mãos em despedida, mas, sentindo a sua curiosidade fundamente aguçada por aquelas expressões, a antiga plebeia interrogou com interesse, como a provocar algum esclarecimento de Elvídio Lúcio, que se fechara em mutismo enigmático. Infortúnios? Mas que desejais dizer com isso? Pretendeis abandonar-me nessa situação? Qual a razão de sairdes assim desta casa, quando o cadáver de um amigo e chefe exige testemunhos de veneração e amizade? Porventura aconteceu algo de grave a Alba Lucínia? Notava-se que a última pergunta transpirava um sentido misterioso. Ela esperava que Elvídio lhe falasse da sua tragédia doméstica, dos seus profundos desgostos conjugais, da infidelidade da esposa, conforme previa e decorria dos seus planos. Seu coração bastardo aguardava que o homem amado, naquele instante, iria dispensar-lhe as atenções amorosas tão ardentemente aneladas naqueles últimos meses, em que os seus sentimentos mesquinhos haviam acariciado tão grandes esperanças. O tribuno, porém, mantinha-se impassível, como se tivesse os lábios petrificados. Fábio Cornélio, todavia, sem trair a fibra orgulhosa, esclarecia Sabina nesses termos: minha filha vai bem, graças aos deuses, mas também nós acabamos de ser feridos no mais íntimo do coração. Um emissário da Campânia nos trouxe essa manhã a dolorosa notícia da morte repentina de minha neta solteira, que se encontrava junto da irmã numa estação de repouso. Esta a razão que nos impede prestar ao prefeito as derradeiras homenagens. Porquanto vínhamos justamente comunicar-lhe a imediata partida para Capua, a fim de promover o transporte das cinzas. Dito isso, os dois homens despediram-se secamente, saindo a passo firme no borburinho dos amigos e dos servos apressados que emulavam no patentear o lóleo úrbico a bajulação derradeira. Ante a cena enigmática, Sabina deixava vagar o pensamento em conjecturas.
Atéria ter-se-ia esquecido de cumprir cegamente as suas ordens? Que ocorrera com a rival cujas notícias a deixavam perplexa, quando tudo premeditara com tanta segurança? Os preconceitos sociais, contudo, as obrigações daquela hora extrema que a sua própria maldade havia provocado, não lhe permitiam correr como louca no encalço da cúmplice, fosse onde fosse, para matar a curiosidade. Enquanto seu espírito se perdia em divagações ansiosas, Fábio Cornélio e o genro dirigiram-se ao imperador, obtendo a necessária licença para a precisa viagem à Campânia, concedendo-lhes incontinenti uma galera confortável que os receberia em Hóstia, de modo a abreviar a viagem o mais possível. Naquela mesma tarde, a embarcação saía do porto mencionado, conduzindo as famílias ao seu destino, salientando-se que Ovídio Lúcio não se esquecera de levar a Atéria com os outros serviçais de sua confiança. Enquanto o patriciado romano rende homenagens ao prefeito dos pretorianos e a galera de Ovídio se afasta, conduzindo em seu bojo 4 corações angustiados, sigamos a jovem cristã nas suas primeiras horas de amargura e sacrifício. Saindo da casa paterna, Célia atravessou ruas e praças, receosa de encontrar alguém que a reconhecesse no seu doloroso caminho. Conchegava o pequenino de encontro ao coração, como se ele fora seu próprio filho, tal o enternecimento que a figurinha lhe inspirava. Depois de errar longamente, presa de acerbas meditações, sentiu que o sol ia muito alto e precisava cuidar da nutrição do inocentinho. Atravessara os bairros aristocráticos. Encontrava-se agora junto à ponte Fabrícios, cheia de cansaço, extenuada. Além do Tibre, surgiam as modestas edificações dos judeus e dos libertos pobres. Ali estava a famosa ilha do Tibre, onde outrora se erguiam os templos de Júpiter, Liacônio e de Esculápio. Ao seu lado, passavam os filhos da Peble, inquietos e apressados. De vez em quando, surgiam soldados da marinha, da frota de Ravenna, aquartelados no Trastevere e que lhe deitavam olhares libidinosos. Cansada, dirigiu-se a uma casa de judeus, onde uma mulher do povo lhe deu de comer, provendo-a de tudo quanto necessitava o pequenino. Mais confortada, levando uma pequena provisão de leite de jumenta, a filha de Ovídio continuou a dolorosa peregrinação pelas vias públicas, como se aguardasse uma inspiração feliz para seu penoso destino. À tarde, porém, voltou ao mesmo ponto, nas proximidades do qual fora socorrida pelos mais humildes. Triste e só, descansou num dos ângulos da ponte Fabrícios, ora contemplando os transeuntes mal vestidos, ora fixando as águas do Tibre com o coração envolto em dolorosas cismas. Aos poucos, o sol se escondia lentamente, dourando ao longe as derradeiras nuvens do horizonte. Um vento frio, cortante, começava a soprar em todas as direções. Contemplando os operários pobres que se recolhiam aos lares, a jovem cristã aconchegou mais fortemente ao peito a mísera criancinha. Sentindo-se desalentada, começou a orar e lembrou-se de que Jesus também andara no mundo ao desamparo, experimentando um suave consolo nessa reminiscência evangélica. Contudo, pungente saudade do lar feria-lhe o coração sensível e carinhoso. Mulheres do povo, depois das fainas penosas do dia, regressavam a casa com uma auréola de júbilo tranquilo a lhe transparecer no rosto, enquanto que ela, filha de patrícios, se sentia acabrunhada ante as incertezas da sorte e exposta ao frio cortante do crepúsculo.
estreitando sempre o pequenino, como se quisesse furtá-lo ao ar glacial da tarde, malgrado a sua fé e resignação, não pôde conter o pranto, refletindo amargamente no seu penoso destino. As grandes nuvens, batidas de sol, esmaeciam-se pouco a pouco, dando lugar às primeiras estrelas.